cortar o meu perfil tubular retangular ou tubular quadrado. Então eu preciso cortar e encaixar a chapa. Depois eu soldo. Nesse exemplo não, eu chego só com as duas chapas aqui e aplico a solda. Eu tenho uma seção tubular circular. Esse é o único método de ligação. Beleza? Então eu corto o perfil aqui. Então se o perfil aqui, sei lá, eu vou cortar aqui 30 centímetros, vou realizar um rasgozinho aqui, exatamente na espessura da chapa, com uma folgazinha a mais. E aí eu encaixo essa chapa e depois eu soldo. Beleza? Beleza, aqui é a seção tubular circular. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui, ó, uns 30 centímetros para encaixar a chapa. Depois que eu encaixo a chapa, eu aplico a solda. Beleza? Aqui é uma seção cantoneira com solda transversal, ou seja, a direção do esforço é horizontal, a solda é vertical. Uma chapa, uma barra chata, com solda na direção da solicitação nas duas extremidades. Beleza, pessoal, olha só. Agora a gente entra na parte do estado limite de serviço, beleza? Limite de esbeltez. Vamos lá, pessoal? Então, olha só. O índice de esbeltez, ele tem muita relevância nas peças submetidas à compressão. Beleza? Então, se a gente pegar uma barra de 30 centímetros e aplicar uma força, a depender da força e da barra, dificilmente ela vai flambar. Agora, se a gente pegar a mesma barra com a mesma seção, com um comprimento de 1 metro, e aplicar uma certa força, ela já vai ter uma grande chance de haver um deslocamento. Beleza? Então, quanto maior o comprimento da peça, maior a facilidade com que ela vai ter perda de estabilidade. Tranquilo? Já nas peças tracionadas, não tem grande relevância essa questão do índice de esbeltez. Vamos lá, gente? Vamos lá? Calma aí, quando tá acontecendo onde você tá? Não chegou o lugar? Joga a cadeira com seguro. Vamos lá. Pessoal, vamos lá? Vamos lá? Então, nas peças tracionadas, não há grande importância, não tem importância fundamental essa questão do índice de esbeltez. Ou seja, se eu aplicar uma tração, a peça não vai ter perda de estabilidade. Só que tem a questão do efeito vibratório. Se a gente pegar uma corda de violão, por exemplo, e aplicar uma força, uma determinada força, qualquer toquezinho que a gente der, ela vai vibrar. O mesmo ocorre com uma barra submetida à tração. Se a força for muito alta, quando ela estiver submetida à ação de vento, por exemplo, ela vai começar a vibrar. Isso vai causar um certo desconforto ao usuário. Então, o índice de esbeltez para peças tracionadas verifica basicamente isso, o conforto ao usuário. E qual é o valor desse índice? A esbeltez máxima para barras tracionadas é 300. Beleza, e como é que eu calculo o índice de esbeltez? O índice de esbeltez lambda é o comprimento da minha peça dividido pelo menor raio de giração da seção. O raio de giração a gente aprendeu a calcular lá na primeira aula, não foi? Então a gente sabe calcular o raio. O comprimento da peça eu já tenho. Ou seja, o comprimento da minha peça dividido pelo raio não pode ultrapassar quanto? 300. Beleza? Se ultrapassar, não atende estado limite de serviço. Eu não posso utilizar essa, poder até eu posso, eu não devo utilizar essa peça, né? Então tranquilo. Então é só pegar o L sobre o R e verificar se está menor que 200. Essa condição de 300, pessoal, é válido tanto para a seção simples, ou seja, quando eu utilizo só uma seção, uma cantoneira, por exemplo, ou quando eu utilizo uma seção composta, com 2 perfis, por exemplo. Só que eu tenho que garantir o comprimento destravado da peça isolada. Então, se não for ter solda contínua aqui, na ligação entre os 2 perfis, aí eu posso utilizar presilhas, por exemplo, que são chapas espaçadoras. E qual é a distância dessas chapas aqui? É uma distância que atende o estado limite de serviço, ou seja, o índice de esbeltez de 300. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida no material? Não? Ou ninguém entendeu nada?
Tá rápido? Ah, tá. Ok, né? O negócio tá apertando, né? Olha só, a gente tem duas chapas de 7/8, ou seja, a espessura da minha chapa é 7/8 por 300 milímetros. E elas são emendadas com utilização de 8 parafusos. Qual o diâmetro de cada parafuso? 22 milímetros, ou 7/8. Beleza? Tranquilo, eu tenho duas chapas e eu preciso realizar a união dessas duas chapas. Como é que eu vou realizar a união entre essas duas chapas? Através de 8 parafusos com diâmetro de 22 milímetros. Então eu tenho basicamente isso daqui, ó, a ilustração. Eu preciso realizar a união entre essas duas chapas e para isso eu vou utilizar 8 parafusos. Duas colunas com 4 parafusos cada. Beleza? O esforço axial é de tração, como a gente pode ver aqui. E a questão pede, olha só, cada chapa, ela tem 7/8 de espessura e uma altura de 300 milímetros. Nós vamos voltar lá na chapa. Pessoal, o esforço está sendo aplicado nessa direção, horizontal. Então ela está sendo aplicada na seção transversal da barra. Então a seção transversal aqui ela é, olha só, essa é a seção longitudinal e a força está sendo aplicada na seção transversal. Qual é a altura da seção transversal? 300. E a espessura? 7/8. Beleza? Então a seção transversal da minha chapa eu tenho 7/8 de espessura e 300 milímetros de altura. Pronto, já consegui identificar a seção transversal da minha peça. Aqui dá aproximadamente 22 milímetros, né? Que o parafuso é 7/8 também. Beleza. Então a questão pede para a gente verificar se as dimensões das chapas são satisfatórias para resistir a uma carga de tração característica de 850 kN. Essa carga ela é proveniente de uma carga variável de utilização, ou seja, uma sobrecarga. E a gente vai admitir o tipo de aço, o MR250, ou a STM-A36. É o mesmo aço, a STM-A36, norma americana, MR250 brasileiro. Beleza? Só que no final das contas é o mesmo aço. E quais são as propriedades desse aço em relação às tensões de escoamento e tensão de ruptura? A tensão de escoamento é 250 MPa e a tensão de ruptura é 400 MPa. Tensão de escoamento eu vou utilizar para verificação da seção bruta e tensão de ruptura eu vou utilizar para verificação da seção líquida efetiva. Beleza? Então vamos lá. O tipo de aço a ser utilizado é o ASTM A36 ou o MR250. A tensão de escoamento para esse aço é 250 MPa. E a tensão de ruptura 400 MPa. Aqui a gente vai trabalhar sempre em kN e centímetro. Então já vou transformar essas unidades aqui. De MPa para kN por centímetro quadrado, kN centímetro, a gente divide por 10. Então aqui é igual a 25 kN por centímetro quadrado. E aqui é 40 kN por centímetro quadrado. Caso alguém queira verificar, o M é de 10 a sexta e o Pascal é Newton por metro quadrado. Transformando isso daí, a gente chega em kN por centímetro quadrado. Ou seja, a relação é 10. Só dividir por 10. Beleza. Pessoal, a carga que está sendo aplicada ela é característica. Se ela é característica, ela não foi combinada ainda. Então não apliquei nenhum coeficiente ainda na minha ação. A ação vale 850 característica, ou seja, sem nenhum coeficiente. E ela é proveniente de uma carga variável de utilização, ou seja, uma sobrecarga. Então precisa realizar a combinação, o FD. Então o FD, eu tenho quantas ações, pessoal? Uma. Então eu tenho apenas uma combinação, FD1. Pelo fato da norma identificar a resistência como NTRD, a gente vai identificar a solicitação como NTSD.
Ou seja, o esforço solicitante, a tração é NTSD. Beleza? NTRD, resistente. SD, solicitante. De cálculo. Beleza? Então essa é a força que estará sendo aplicada na minha peça. Eu preciso verificar se a resistência é maior que a solicitação. Então vamos lá. Pessoal, é sobrecarga de utilização. O coeficiente é 1,5. Correto? A gente tem lá para vento 1,4. Para... Todo mundo está conseguindo entender? Questão do coeficiente? Vamos abrir aqui, né? Aqui, ó. Ações variáveis. Demais ações variáveis, incluindo as decorrentes de uso e ocupação. Na combinação normal, coeficiente 1,5. Então eu vou pegar o valor da minha ação e vou multiplicar por 1,5. Então vai ser 1,5 multiplicado por 800. Perdão, 850, né? Viajando aqui. 850. Ô, Danilo, você pode explicar novamente porque essa é uma combinação? Porque eu só tenho uma ação. Sim, mas aí no caso seria na questão do... Qual seria essa daí? Como é que é? Qual ação? Não cai. Sobrecarga de utilização. Não, variável. Variável. Beleza. Então ali, creio eu que dê 1.275. Então esse é o esforço solicitante. Minha chapa precisa resistir a isso daí. Pessoal, pelo fato da gente ter ali furos, ou seja, parafusos, eu preciso verificar tanto a seção bruta como a seção líquida. Beleza? Então vamos lá. Verificar a seção bruta da peça. Vamos dar início ao dimensionamento em si. Beleza? Então olha só, seção bruta, verificação da seção bruta. Caso alguém queira colocar aí, verificação da seção bruta. Qual é a equação para resistência? NTRD é igual a G FY gama 1. Todo mundo lembra dessa equação? Não? Não vai ser agora? Só não está prestando atenção. Ele falou, mas. Aí esquece, né? Rápido demais. Ele usa, né? Raciocínio é muito ligeiro. Beleza, então aqui ó. Quando eu verifico a seção bruta, NTRD é a GFY dividido por gama 1. Tranquilo. Quem é a G? É a área da seção transversal. A gente já identificou a seção transversal da peça. 22 por 300. Então vamos lá. A gente sempre vai trabalhar em quilonewton e centímetro. Então já vou transformar aqui. 22 para centímetro, 2,2. Beleza? Então a gente vai ter 2,2 multiplicado por 30. Ali é minha área bruta. Ok? 2,2 multiplicado por 30. Multiplicado pela tensão de escoamento do aço. Eu estou verificando quem? Seção bruta. Seção bruta ocorre o quê? Escoamento. Qual é a tensão de escoamento? 25 kN por centímetro quadrado. Você colocou o para centímetro. Correto. E o gama 1, pessoal, vale quanto? 1,1. Pronto. É fácil demais. Quanto? Certo, se não é estudar, 1.500 não? 1.500. Beleza, olha só. A resistência da minha peça na seção bruta é maior que a solicitação. Então a peça está passando, ela está atendendo. Beleza? Ok. Ela está atendendo. Ok ali, né? Vou colocar um ok aqui. Agora a verificação da seção líquida efetiva. Ruptura da seção líquida efetiva. NTRD, AEFU dividido por gama 2. Beleza? Então vamos lá. Porque a resistência é maior que a solicitação. Ou seja, a força que está sendo aplicada é essa. O que ela resiste é isso daqui.
Aí você escolheria outra seção. Mas se for na avaliação, coloca só não ok. Não, ok. Oi? Não, que ele vai cair. Seria muito. Então beleza, vamos lá. NTRD. Pessoal, olha só. O AE eu ainda não tenho, que é a área líquida efetiva. O FU eu já tenho, que é a tensão de ruptura. E o gama 2 eu também já tenho. Então eu vou deixar aqui entre parênteses o espaço para receber a área. E vou colocar a tensão de ruptura, que é 40, beleza? E vou colocar também o gama 2 no denominador, que vale 1,35. Só falta o AE agora. Então vamos lá. Aí. Pessoal, olha só o material. Quem é a área líquida efetiva? O AE. É a CT multiplicado por AN. Então, para alimentar essa equação, eu preciso de CT e preciso de AN. Pessoal, olha só. Quantas chapas eu tenho nessa seção? Duas. E cada uma está resistindo ao esforço N, que é 1275. Beleza. Então, todos os elementos da seção estão conectados? Estão, porque eu só tenho uma peça, não é? Minha seção é isso daqui. E eu tenho o que nela? Parafuso. É diferente de uma cantoneira, por exemplo. Eu tenho isso daqui, ó. Vamos ver grosseiramente aqui. Aqui é a minha cantoneira. Se eu considero parafuso só nessa chapa, essa outra está desconectada. Agora, como eu tenho uma única chapa, que é isso daqui, e eu tenho parafusos. Na verdade, eu tenho 4 parafusos, né? Então ela está conectada. Ou seja, se todos os elementos da seção estiverem conectados, meu CT vale quanto? Todos os elementos da seção conectados, CT igual a 1. Beleza. E o AN, pessoal? O AN é igual à área bruta da seção, AG, menos o número de furos, multiplicado pelo diâmetro do furo, multiplicado pela espessura da chapa. Aqui, ó. NF, número de furos, multiplicado pelo diâmetro do furo, multiplicado pela espessura da chapa. Se a minha furação for em zigue-zague ou diagonal, eu considero eu adiciono essa parcela. Então, pessoal, olha só. Toda vez que a minha linha de furação, as minhas linhas elas forem paralelas, não há necessidade de verificar a seção em diagonal. Vou explicar um pouquinho, vamos lá. Inicialmente eu verifico a seção reta, todas as possíveis seções retas. Pessoal, eu vou pegar o primeiro furo aqui, ó. A direção da solicitação é horizontal, então minha seção ela é vertical. Primeira seção e segunda seção. A primeira seção tem quantos furos? 4. A segunda? 4. Então não preciso verificar as duas. Verifico só uma. Beleza? Agora eu vou verificar em diagonal. Em diagonal a gente teria as possíveis seções. Vou pegar o primeiro furo, vou jogar para o próximo agora em diagonal. Que seria esse daqui, por exemplo. Jogo agora, eu posso descer na vertical, só não posso ir para a horizontal. Eu poderia jogar para esse ou jogar para a próxima diagonal. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou descer aqui agora tudo. Desce tudo, ó. Tenho quantas diagonais? Só um. Tenho quantos furos? 1, 2, 3, 4. Pessoal, tem o mesmo número de furos da reta e eu tenho uma diagonal. Ou seja, pelo fato dela ter uma diagonal, ela vai me dar uma área maior. Por quê? Se a gente olhar a equação aqui,
área bruta, tanto na reta como na diagonal, é a mesma. O número de furos, na reta eu tenho quanto? 4. Na diagonal, 4. O diâmetro é o mesmo e a espessura da chapa também é a mesma. Ou seja, até esse ponto aqui, eu tenho o mesmo valor. Como na diagonal eu adiciono essa parcela, então minha área vai dar maior. Não é interessante para a gente. O interessante é a gente encontrar a menor área líquida. Então a gente já descarta a diagonal. Mas estava errado se colocar essa diagonal. Não. Você poderia verificar ela. Você ia perder um tempinho. No final das contas não ia resolver nada. Boas práticas. Então olha só, eu tenho outra possibilidade de diagonal também. Vamos lá. Eu vou pegar o primeiro furo, jogo para esse. Ao invés de descer agora, vou jogar para a próxima diagonal. Joguei aqui. Tenho duas possibilidades. Ou jogo para a próxima diagonal ou desço. Vou descer aqui. Tenho quantos furos? 1, 2, 3, 4. Quantas diagonais? 1, 2. Piorou, porque está aumentando mais ainda, né? Tem outra possibilidade também. Posso pegar desse furo, jogar para esse, desse para esse, e agora jogo esse outro diagonal. Tenho quantos furos? 1, 2, 3, 4. E agora eu tenho 1, 2, 3 diagonais. Piorou mais ainda. Ou seja, eu não preciso verificar a diagonal. Vou verificar só a reta. Beleza? Vamos verificar só a seção reta e eu vou chamar de seção bruta. Então vamos lá. Então a gente precisa calcular a N1. AG, qual é a área da seção bruta, pessoal? Está aqui, ó. AG é 2,2 multiplicado por 30. Menos, eu tenho quantos furos? 8. 4. Não, 4. Na seção. Diâmetro do furo, vou calcular aqui agora. O diâmetro do furo é igual ao diâmetro do parafuso, mais, aqui a gente vai sempre considerar o furo por compulsão, beleza? Ou seja, adicionando 3 milímetros, que é 2 milímetros mais 1,5. Ou seja, a gente sempre vai pegar o diâmetro do parafuso e adicionar 3 milímetros e meio. Qual é o diâmetro do parafuso? 22 milímetros, correto? Aqui é o parafuso de 22 milímetros de diâmetro. Então a gente vai pegar aqui, vai dar igual a 22 milímetros mais 3,5. 25,5 milímetros em centímetros, 2, então os 2 milímetros tem que usar, né? Sim, vamos considerar sempre 3,5. 2 mais 1,5. Né? Beleza. Tem o diâmetro do furo. Vou substituir aqui agora na equação. Então vai ficar 2,55. Multiplicado por quem agora, pessoal? A espessura da chapa. Qual é a espessura da chapa? 2,2 centímetros, né? Dá quanto, pessoal? Quanto? 42 ficou 44. Acho que dá 43, 43, Ah, 44. 43,56. Entendeu? Pessoal, olha só, vamos lá, vamos finalizar aqui. Eu tenho o AN vale 43,56. Vou calcular agora quem? AN. O CT vale 1. O AN 43,56. Pessoal, se a gente trabalhasse aqui com 3 seções, por exemplo, 3 seções, a gente teria AN1, AN2 e AN3. A gente pegaria a menor das 3. É o coeficiente redutor, que leva em consideração a não uniformidade de distribuição de tensões ao longo da seção. Não. Aí a gente verifica. Aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de uma cantoneira. Essa cantoneira ela está conectada só nessa aba aqui, lá no apoio. Então, o que acontece? As tensões elas irão desviar justamente para a região de apoio. Então essa aba aqui ela fica sobrecarregada.
Se ela fica sobrecarregada, eu preciso dar uma aliviada nela. Então o que eu faço? Aplico CT. O CT é menor que 1. Aí tem os casos aqui pra gente verificar. Entendeu? Então na cantoneira, se a gente tivesse parafuso nessa aba aqui também, o CT era 1. Porque aí não há desvio de tensão. Como eu tenho só uma chapa e ela está conectada, o CT é 1. Então aqui, pessoal, o que a concentração de tensões provoca aqui, ó, entendeu? Então a aba que está conectada, ela vai romper, e a aba que não está conectada, ela vai perder estabilidade. Aqui é a mesma coisa, ó, perfil U. A alma, houve ruptura aqui, por conta da concentração de tensões, e as duas mesas, elas perderam estabilidade. Então agora é só calcular, né? Deu 43,56. Deu quanto, pessoal? 1.000 quanto? 1.290,66. Pessoal, então olha só, a seção bruta ela resiste 1.500, a seção líquida ela resiste 1.290,7. Ou seja, a força máxima que eu posso aplicar na peça é a menor das duas. Porque se a gente aplicar 1.500, ocorre o quê? Ruptura da peça. Ela nem escoa, ela rompe logo. Porque o limite para a ruptura é 1.290. Beleza? Se eu posso aplicar até 1.290 e a solicitação é 1.275, como é maior, passou. Isso aí. Tem alguma tolerância, Danilo? Como é que é? Tolerância se der 5% menor? Redimensiona a peça. Ela vai passar, entendeu? Vai resistir. Mas se qualquer coisa que der, você não está de acordo com a nós. Entendeu? Mas assim, Nesse caso, se a obra fosse minha, eu utilizaria sem medo, entendeu? nesse caso aí, É porque é o seguinte, observe, o carregamento real que atua na estrutura é 850. O que a norma faz? Manda eu adicionar mais 50%. É falta de segurança, né? Mais 50%. A resistência da minha peça é essa daqui. A norma manda eu fazer o quê? Reduzir ela, dividir ela por 1,35. Então aumentei a solicitação e reduzi a resistência. então nesse caso aí passou de boa, né? Passou. Tranquilo. Suave, suave. De boa, pessoal? Começar a escolher água. Bobear, né? Enquanto vocês terminam de bobear, eu vou tomar água rapidinho.